Olá, espero que vocês estejam todos bem, todas, todos. E hoje, nesse vídeo, vou comentar sobre acupuntura no suporte à radioterapia. Esse subtítulo aí, abordagens que realmente funcionam, são coisas que eu vi na China, durante muitos anos que eu morei lá, e trago para vocês como pontos de partida, né? Não necessariamente você vai repetir isso e que realmente vai funcionar em todos os casos, mas são ideias baseadas em experiência clínica, prática, e isso é sempre mais seguro, né? Muitas vezes a abordagem que você vê no livro, ou às vezes você tem o assunto discutido no livro, mas não sabe por onde começar. Então, esses vídeos, essas mentorias aí em grupo e esses trabalhos que eu venho divulgando nesses canais de redes sociais têm o intuito de mostrar o que fazem na China, né? Em diversas moléstias. E a gente vê, né, com nossos próprios olhos funcionando. Aí eu coloco aí abordagens que realmente funcionam, mas são inspirações aí, pontos de partida, ok? A reação à radiação refere-se a reações adversas que ocorrem em pacientes com tumores malignos durante a aplicação da radioterapia, incluindo reações sistêmicas manifestadas como anorexia, náusea, vômito, cefaleia, fadiga e outras. Reações sanguíneas como leucopenia, muito comum, trombocitopenia e reações locais. Se não for tratado a tempo, pode causar muitas sequelas, né? Pode piorar aí, o quadro bastante, enfraquecer bastante o paciente ou a paciente. O tratamento das reações de radiação com acupuntura e moxa-bustão começou na década de 1950 e por meio de observações de múltiplos casos foi descoberto que a acupuntura e a moxa-bustão podem reduzir significativamente os sintomas sistêmicos, têm um efeito positivo na leucopenia, proctite, uma inflamação na região da mucosa do ânus, né, causada por radiação, e úlceras cutâneas, né, a parte do reto ali na proctite. Né. Na década de 1970, o uso da acupuntura auricular para tratar leucopenia causada por radioterapia e quimioterapia teve efeitos positivos, curativos. Nas últimas 2 décadas, houve grandes desenvolvimentos e observações aprofundadas dos métodos de estimulação de pontos de acupuntura e seus efeitos curativos. Né? Seguimos aqui. Vamos para protocolos, né? O que é feito ali para leucopenia e proctite, inflamação do revestimento interno do reto, né? Da mucosa retal. A acupuntura sistêmica, você tem pontos como IG11, sedando esse ponto, pericárdio 6 harmonizando, estômago 36 harmonizando. Se houver anorexia, adicionar VC12, moxa-bustão, VC4, moxa-bustão e baço 6, moxa-bustão também. Pode ser feita com bastão de moxa, né, aquela técnica da bicada de pássaro, aproxima, afasta, ou o que eu via muito na China, moxa-bustão indireta, ou com rodela de gengibre, no VC12 principalmente, né? Ou com uma base, né? Você faz uma base mais alta ali, às vezes tem uma gradinha, você coloca lã de moxa, não a caixa de moxa, mas uma base menorzinha, parece um anel grosso, né? E aí você coloca na região do VC12 e faz. No VC4 também pode ser feito. No baço 6, aí alguns acupunturistas colocavam a TDP nessa região, faziam um foco bem amplo, né, na região do membro inferior do paciente, mas eu via mais o bastão de moxa, e nesses 2 casos aqui, ou o bastão, ou então essa técnica indireta. Né. VC12 obrigatoriamente, né, eu recomendo vocês fazerem VC12 com essa técnica, se possível uma rodela de gengibre. Se houver tontura na base, né? Você faz furinhos nessa rodela de gengibre, coloca lã de moxa, faz um cone ali em cima e queima a moxa. Então, acho que a maioria de vocês já sabe, né? Se não souberem, deixem comentários, a gente faz uma mentoria aí específica para essas moxas indiretas. Se houver tontura, insônia, adicionar VG20, estômago 8, na cabeça ambos, né? Essa combinação, fígado 3 e G4, chama os 4 portões, né? Então 4 pontos, 4 agulhas. Estômago 25, sedando esse ponto. E estômago 37. São pontos que na antiguidade, né, o estômago 25, nos clássicos, ele tem uma grande afinidade com acalmar o Shen. Né? E você vê nos livros modernos, você não encontra
indicação do estômago 25, né, para acalmar o Shen. Você encontra outros pontos, o estômago 8, VG24, VG20, coração 7, mas se chegava a usar o estômago 25 em casos de pacientes que eram muito agressivos, tinham crises psicóticas, né, surto psicótico, e durante o período ali, não durante o surto psicótico, né, impossível, mas pacientes que tinham esse perfil, você fazia 1000 cones de moxa, o paciente ficava o dia inteiro, mas na realidade esses 1000 cones de moxa é a prescrição, a dosagem, né, que a gente chamaria na farmacologia de dosagem, mas você não precisa aplicar esses 1000 cones de moxa num dia só, né, até porque não dá para aplicar, não vai ter tempo de aplicar num dia só, você vai alternando, né, você tem que queimar 1000 cones de moxa no estômago 25 e aí você acalma o Shen de um paciente que tem esse perfil. Interessante, né? O uso do fogo num paciente que tem surtos psicóticos, né? No momento em que ele não está tendo surto. Tem propensão a esses problemas, né? Então é muito curioso, né? Você pode ter perguntado, eu falei, mas estômago 25, né? Diarreia, algumas questões do aquecedor inferior, eu não vejo nos livros tontura, insônia, mas isso vem da experiência dos chineses nos clássicos, né? E isso também vai atuar, né? Se for caso de proctite, vai ter uma atuação direta, né? Estômago 37 aqui na parte do reto, ok? Mantenha a agulha por 15 a 30 minutos, moxa bustão com bastão de moxa por 15 minutos, após a acupuntura nos pontos VC4 e estômago 25, fazendo um grau de rubor local. Aqui eu via também, né, o VC12, como eu falei, indico no VC12 e o baço 6 também, indico moxa bustão em todos esses pontos. Na minha anotação, está apenas nesses dois aqui, mas eu indico todos, até porque eu vi em vários hospitais fazendo também. Uma vez por dia, 10 vezes é um curso de tratamento, 3 a 5 dias após a acupuntura, né? A agulha, após o agulhamento, o tratamento, né? Ser interrompido, então se inicia o próximo curso de tratamento. Então faz um intervalo de 3 a 5 dias. Né? E algumas pessoas me perguntam por que tem que ser feito esse intervalo, por que não começa direto, né? Para dar tempo do corpo entender, né, o que está acontecendo ali, consolidar essa dinâmica, dá tempo do paciente avaliar se a consolidação desse tratamento sem um estímulo, né? Porque na China se faz diariamente, né? Comentado aqui, uma vez por dia. Então são 10 dias seguidos. Então se dá um tempo, normalmente é de uma semana, né? Está escrito 3 a 5 dias, porque aqui é um caso de uma pessoa que está em radioterapia, uma pessoa que tem câncer, né? Então eu tenho esse intervalo menor. Mas muitas vezes o intervalo é maior, 15 dias, um mês, né, para reiniciar um novo ciclo. E muitas vezes é no segundo ciclo, pela minha experiência no Brasil, né, muitas vezes no segundo ciclo é que as coisas realmente começam a andar. Eu, Efraim, fazia ciclo de 8 sessões. 8 sessões, um curso de tratamento. E aí dava um intervalo de 8 dias, às vezes 16, né? Ia fazendo múltiplo de 8, e aí reiniciava. Né? Se fosse uma condição leve, o paciente já estivesse praticamente de alta, você vai aumentando, né, o intervalo. Né? Mas eu fazia em múltiplos de 8, e 8 sessões. No Brasil é impossível você fazer, praticamente impossível, né? Não sei como está hoje, né? Você fazer as sessões todos os dias, no máximo que você consegue é dia sim, dia não, e ainda assim com alguma dificuldade. Mas na China, o paciente vai todo dia mesmo, e paga logo o pacote, né? E vai, e os preços são também mais acessíveis na China. Aí você tem um segundo método, que é irradiação de laser em ponto de acupuntura. Nesse caso, isso foi extraído de um trabalho científico. Esse é o primeiro caso eu vi, foi a anotação minha. Isso aqui é de um trabalho, de uma pesquisa, que os pesquisadores dividiam em 2 pontos, né, grupos de pontos Ashi e pontos sintomáticos. E aí, os pontos Ashi são pontos doloridos mesmo, né? E os pontos sintomáticos, de acordo com o sintoma, se é tontura, sonolência, VG4, bexiga 23, bexiga 43, estômago 36. Isso é para fazer irradiação de laser, né? Falta de apetite e náusea,
pericárdio 6, baço 8, bexiga 20, VC 12 e estômago 20. Acionar, né, a região de estômago, estimular isso, né, baço 8, pericárdio 6 também tem influência no aquecedor médio, muita influência na região de estômago, tem uma ligação, né, entre pericárdio, canal de pericárdio com estômago, e aí complementa com VC12, estômago 20, são pontos que vão consolidar aí esse protocolo. Reações orais e de garganta, sempre reação oral de garganta durante químio, radioterapia, R6, sempre é assim, o primeiro ponto, top do top, é tonificar rim 6. Sangria em P11, nesse caso estamos falando de radiação de laser, então eu estou falando de um protocolo de acupuntura, que você pode fazer também, mas eles usaram laser. Pulmão 7, que é a abertura do vaso concepção e também é ponto de passagem, né? Joga as tranqueiras para o intestino grosso, que elimina. VC23, que está ali na garganta, né? Ele controla, rege a garganta, é um ponto local. Reações na bexiga e ânus, VC6, VC4, estômago 25, bexiga 25, que é ponto de assentimento, ponto escudo-dorsal relacionado à bexiga. Fígado 1, tem relação forte com ânus, né? E VC3, fazendo um par ali, uma combinação. Mas tudo isso é para ser usado com laser. Os pontos de acupuntura são irradiados com um instrumento de tratamento de laser a hélio-neon. O primeiro grupo é usado principalmente para tratar reações à radiação na pele. A potência do laser é bem baixa, né? 2 a 4 miliwatts. É uma caneta dessas que a gente usa para PowerPoint, né? Para apresentação em sala de aula. E o diâmetro do ponto é de 1,5 a 2 milímetros. E a distância da irradiação é de 50 milímetros. Se a área de radiação direta for maior que 10 centímetros quadrados, ela deve ser irradiada separadamente. Eles têm até um aparelho especial com um foco maior, né? E deixam ela 20 a 30 minutos cada vez. Se for uma área grande, extensa. Isso é feito 6 vezes por semana. 10 a 12 vezes é um curso de tratamento, ou seja, 2 semanas, né? O intervalo de tratamento é entre 3 a 5 dias. O segundo grupo é usado para tratar os sintomas, né? Selecionar 3 a 4 pontos de cada vez, não é para selecionar tudo, né? Aqui, ó. Então temos aqui tudo isso aqui, ó. Ele está com tonturas, então seleciona 3 pontos, né? Aqui são 5, pode selecionar 3, na outra sessão outros 3, né? Ou fixar aqueles 3, não tem problema, né? Deixar os outros 2 como carta na manga. Então é um protocolo mais conservador, né? Você não ataca todas com todas as agulhas, todos os pontos, você deixa algumas coisas de fora. A potência da irradiação pode ser selecionada de acordo com os sintomas, mas geralmente entre 3 a 5 miliwatts e 8, né, miliwatts, bem pouquinho, né? E podem ser usados individualmente. Depois de marcar os pontos de acupuntura com violeta genciana, aí são detalhes técnicos, né? Alguns não marcam, outros marcam. Irradiar verticalmente a uma distância de 100 milímetros. Cada ponto é irradiado por 3 minutos e cada ponto é irradiado no máximo 15 vezes. Tem que trocar, né? Passou 15 vezes, já troca no protocolo para o outro. É um tratamento longo, né? 10 tratamentos, uma vez ao dia, né? Aí, no curso de tratamento, você entrar no segundo curso de tratamento, você já vai trocar os pontos ali, porque não pode irradiar o mesmo ponto mais de 15 vezes. Após o intervalo de 3 a 5 dias, faça o próximo curso de tratamento. Eu, Efraim Ferreira Medeiros, fazia 8 sessões. Eu acho que 8 sessões para um acupunturista bom já é suficiente, principalmente no Brasil, na minha época, né, que eu trabalhava no Brasil diariamente. As condições econômicas também não eram das melhores, atualmente também não está muito boa, e você jogar um tratamento de 10 sessões, eu achava que era um pouco longo, né, para propor isso para o paciente. Então eu propunha 8, e às vezes eu quebrava nas 4 primeiras sessões. A gente avaliava como estava. Se não tivesse nenhum tipo de melhora, satisfação total, você arriscava mais 1 ou 2, porque em alguns casos você não tem, né? Melhora. Infelizmente, em alguns casos na acupuntura você não pode ajudar tanto. E aí também você não faz o paciente perder tempo
com um tratamento que não está tendo efeito. Mas isso era a grande minoria dos casos, mas muito poucos mesmo, acho que menos de 1% dos tratamentos, porque sempre tinha algum tipo de mudança, algum tipo de melhora, né? Mas eu deixava isso, fazia na primeira sessão um acordo ali com o paciente, né? E aí nessas 4 sessões iniciais, em muitos casos o paciente também tem que começar a mudar os hábitos de vida, né? Para ajudar a consolidar o efeito do tratamento, seja proteger aquela região afetada, né? Se é no caso de um esportista, dar um tempo no treinamento. Hoje em dia você tem uma ciência do esporte muito mais desenvolvida, e isso não é um problema tão grande, mas há 30 anos, quase 30 anos, quando eu comecei a trabalhar com medicina chinesa, era bem diferente, né? Então a cobrança, a pressão para o esportista ali voltar, tanto a autocobrança quanto a cobrança de patrocinador, de clubes, para eles voltarem rapidamente e com a mesma performance, né? Depois de uma lesão, muitas vezes uma lesão séria, era muito grande, né? E aí tinha que fazer um certo diálogo com o paciente, com os pacientes, para ver, né? Tem que proteger aquela região, tem que para o tratamento consolidar, né? Não ser só um tratamento superficial e paliativo. Então, no meu caso, eu fazia essas 8 sessões. As primeiras 4 sessões parava, fazia uma reavaliação, sentava, fazia que nem uma primeira sessão, né? Voltava ali e aprofundava algumas questões, até porque no decorrer do tratamento dessas primeiras sessões, algumas coisas o paciente se lembra, né? A paciente vai lembrando, vai adicionando ali como dado, e você pode sentar e modular, né? Ajustar o seu tratamento, tá bom? Então fica a minha dica aí, fechando parênteses aí, fechando aspas. Aí você tem a avaliação de eficácia comprovada nas lesões de pele, melhora significativa, né? 60% a 90%, isso em termos estatísticos, né? Pacientes com vários sintomas clínicos, a maioria deles apresenta melhora significativa. No entanto, o efeito curativo é muito pobre ou nulo nas reações de radiação causadas pela irradiação de cobalto 60, que é uma radioterapia um pouco mais barata, né? Na região da cabeça. Isso quer dizer laser, né? Não generalize que a acupuntura não vai ser eficiente. Você pode tentar uma outra técnica, como a primeira técnica ou a próxima técnica, né, que eu vou mostrar aí de Mocha Bustão, mas a laser terapia ela não é tão eficiente. E aí você pode ou fazer esse esquema de tentar 4 sessões, né, ou já de partida, que eu sugiro, né, você começar com outro tipo de abordagem nesse tipo de paciente. Eu sei que tem muitos acupunturistas, inclusive alguns e algumas que estão assistindo essa apresentação, que trabalham majoritariamente com pacientes oncológicos. E aí fica esse dado aí, cobalto 60 na cabeça, esse protocolo não funciona, né? Não coloque na cabeça que não tenta bater, ficar martelando a parede ali, porque querer reinventar a roda, porque isso é um trabalho com um grande número de pacientes e isso aí é um dado muito seguro pra gente, né? E aí a última técnica é uma técnica muito simples, pode ser feita pelo próprio paciente ou pela própria paciente, que é a técnica de Mocha Bustão, um bastão de mocha. Né? No caso de VG14 é difícil, né? Fazer o paciente fazer no próprio, mas dá, né? No próprio, se você ensinar no próprio corpo, né? Ele mesmo ou ela mesma. Mas os pontos principais seriam VG14, IG4, estômago 36 e baço 6. Mocha Bustão em cada ponto por 10 a 15 minutos até que a pele fique avermelhada, né? Não queimada, avermelhada. Após a Mocha Bustão, massagear esses pontos entre 3 a 5 minutos, uma vez por dia. Pode, em alguns casos, ser feito até mais de uma vez por dia. Uma outra solução para esse VG14 é fazer com aqueles adesivos, né, aquelas mochas de adesivo. Existem também, pelo menos na China, na Ásia, né, tipo os emplastros, né, que na hora que você tira o adesivo, ele faz uma reação exotérmica, ele produz calor quando é exposto ao oxigênio. E aí ele aquece, né, aquela lã de mocha, uma pasta ou alguma coisa química em cima da lã de mocha. Na hora que você tira e expõe aquilo ao oxigênio, ela começa a esquentar e tem uma lã de mocha ali. Em alguns casos até um magneto, né? É bem interessante. E em alguns casos até uma agulhinha, né? No Japão tem isso também. E aí você pode colocar nesse VG14 ao invés de fazer a Mocha Bustão. Esse método é usado principalmente no tratamento do declínio de glóbulos brancos. Olha que maravilha, né? Você é um tratamento acessível,
Só esses dois pontos aqui, o estômago 36, esses três, né? 36, G4, o baço 6, só esses dois aqui, né? E36 e baço 6 já fazem muita coisa, uma beleza assim para leucopenia, né? E aí, acrescentando esses dois, por que você acrescenta o moxa fogo no VG14? O VG14 é a união dos vasos Yang, né? Então você está colocando num ponto de alta concentração de Yang, você está colocando Yang ali, né? O IG4 ele faz par com o estômago 36, né? O Yang Ming, e aí você está consolidando, formando essa dupla aqui, né? Consolidando o Yang Ming. Por que você está acionando o Yang Ming? Porque Yang Ming, principalmente o estômago, ele tem muita relação com sangue. Você está lidando com glóbulos brancos em declínio. Então você quer ativar o sangue. Mas por que você não foi no baço 10, Efraim? Um mar de sangue, né? Aí vem a grande questão dessas mentorias, né? Porque na prática clínica se observou milhares de pacientes, muitos anos, né? Se observou que esta combinação, né, esses três pontos, esses quatro, né, tem um efeito mais pronunciado do que se você incluir uma moxa em baço 10, porque até o próprio nome fala, né, mar de sangue. Você pegar um bexiga 17, que é mestre do sangue, um VB 39, são pontos úteis também, você pode deixar como cartas na manga, mas se observou na prática clínica que essa combinação, ativar o Yang Ming, que é um dos mares de sangue, né, ativar baço via baço 6, ou seja, jogar yin aqui por esse lado e jogar yang por esse outro lado, né? Ativar o yin. Você pode ativar o yin com o moxa bustão, é mito você dizer que não ativa o yin por moxa bustão. Aqui você está fazendo um estímulo por calor, não está necessariamente fazendo um estímulo para inserir calor, mas um estímulo para acionar esse ponto, né? Você pode fazer massagem, né? Pode fazer moxa bustão e pode fazer agulhamento aqui também. Já o VG14, quando você estimula este ponto, pela natureza dele, né, que é uma concentração de Yang, o corpo tende a entender que você está estimulando um processo de ativação, né, onde IG4, estômago 36, sangue. Né? Mas e o baço 10, Efraim? Mas cadê o baço 10 que não está nesse protocolo? O livro fala que ele é um mar de sangue. A prática clínica mostra algumas coisas diferentes. Então essa é a importância de você aprender acupuntura com quem pesquisa, com quem tem a disposição de lhe ensinar coisas que funcionam na prática clínica, né? Aquilo que ficar repetindo a acupuntura que os protocolos que estão nos livros, né? Aí é muito fácil, né? Abrir um livro e repetir, mas você ir lá na China, né? Pesquisar, ver isso na sua frente, buscar artigos em chinês, traduzir esses artigos, mostrar o que está sendo feito, né? Eu também fico ali com a boca aberta, né? Cadê o baço 10? Cadê o bexiga 17, né? Que não estão nesse protocolo? E aí, conversando com os pesquisadores, você entende, né? Primeiro você observando o próprio protocolo, né? Depois você fala, nós percebemos que o efeito de alguns pontos combinados é muito mais forte do que um ponto só, né? Por mais que o nome fala que é mar de Qi, mar de sangue, né? Os efeitos combinados vão ser na prática clínica mais eficientes, tá bom? Então fica essa dica para vocês. Esses aí são todos os trabalhos aí pesquisados, né? Traduzi o título para o português, mas são trabalhos em chinês, né? Para que vocês tenham informações simplificadas, né? Aí uma base de informação bem mastigadinha para que vocês possam ver o que está sendo feito na China aí, em termos de acupuntura, laser e moxa bustão, em casos de pacientes que estão recebendo radioterapia. Boa sorte para vocês, muito obrigado por assistir esses vídeos aí, espero que esteja sendo útil na sua formação profissional. Um grande abraço, tchau!